Já estamos em direto. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Estamos a desejar todos uma boa noite. Boa tarde. Estamos aqui em direto no espaço da Sofia Esotérica. Hoje vamos falar sobre constelações familiares. Não é boa noite, é boa tarde. E tenho aqui ao meu lado a nossa querida Catarina, que é uma pessoa que eu admiro bastante pelo seu percurso profissional e que nos tem aqui ajudado, porque todos os meses fazemos aqui um workshop sobre constelações familiares. E há muitas pessoas que não sabem o que é uma constelação familiar, no que é que consiste. Se puderes explicar, seria excelente. Ok. Então, as constelações familiares são uma terapia desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele teve um percurso muito interessante. Ele foi... não foi propriamente padre, ele era missionário numa tribo Zulu. E nessa altura ele efetivamente constatou algumas situações bastante curiosas, que era as pessoas olhavam muito para os ancestrais, honravam muito os ancestrais, realmente faziam uma reverência a essas pessoas mais velhas. E quando ele retorna, passados 16 anos, à Alemanha do pós-guerra, ele vai então estudar psicologia, filosofia, ele já tinha curso de teologia, estuda também terapia primal, estuda hipnose e estuda a terapia familiar. E com todo este conhecimento ele desenvolve depois o que hoje nós conhecemos por constelações familiares. É muito curioso, as constelações familiares de Bert Hellinger assentam naquilo que ele chamou as ordens do amor, e as ordens do amor são 3. A primeira ordem é a ordem do pertencimento. Todos nós pertencemos a uma família, todos nós nascemos de um pai e de uma mãe, independentemente de nos darmos bem ou mal com eles. E, efetivamente foram essas duas pessoas que se juntaram e que disseram sim à vida e que nos deram a vida. E só por esse motivo nós já devemos ser gratos ao nosso pai e à nossa mãe. E, efetivamente, pertencemos a essa família, temos ligações, por vezes até inconscientes, com alguns membros da nossa família, alguns membros que, por vezes, podem ter tido situações de dificuldade na vida, terem tido até, por exemplo, alguma atitude que a sociedade não aprova. No entanto, essas pessoas não deixam de ser humanos e não deixam de pertencer à nossa família. O que acontece é muitas vezes essas pessoas que têm efetivamente atitudes que a nossa sociedade desaprova, depois, em termos familiares, são excluídos da família. Nós temos muitos excluídos nos nossos ancestrais. Por vezes estamos ligados por fios invisíveis, inconscientes, a esses ancestrais excluídos, o que torna a nossa vida mais difícil. Portanto, uma das coisas que nós fazemos em constelação é efetivamente identificar os excluídos. Aliás, os excluídos fazem-se, como eu costumo dizer, eles fazem-se presentes de uma maneira muito transparente. Nós conseguimos perceber que realmente há um excluído na família, e aquilo que nós fazemos é incluir esse excluído. E, no fundo, o fluxo do amor que ficou interrompido ali naquela exclusão é, de novo, restabelecida essa ligação. O amor pode fluir através desse excluído até nós, e a nossa vida pode, efetivamente, tornar-se mais leve, mais fluida, mais feliz. Desculpe interromper. Sim. Daí que muitas vezes nós estamos a fazer a constelação, porque, como eu disse há bocadinho, fazemos uma vez por mês aqui no espaço, e de repente eis que surge ali uma situação na qual tu tens que introduzir outras pessoas que estão a participar. Exatamente. Que muitas vezes são os tais excluídos. Exatamente. Basta, por exemplo, nós estamos a fazer ali, por exemplo, numa situação, há alguém que tem uma pendência com a mãe ou uma pendência com o pai.
E nós pomos a mãe, pomos o pai, pomos um representante para cada uma destas pessoas, e de repente a mãe, em vez de olhar para aquela filha, olha fixamente, por exemplo, para o chão. Isso dá ao constelador, ao facilitador da constelação, uma indicação de que provavelmente houve uma perda antes, se calhar, daquela filha, e que a mãe pode estar presa a esse bebê que não nasceu. Um aborto espontâneo ou provocado, independentemente do que foi, e efetivamente, por exemplo, aquela filha que achava que era a filha mais velha, na realidade não é. Pode ser a segunda, pode ser a terceira. Há aqui uma alteração da ordem natural. Exatamente. Portanto, da ordem natural. Quando nós, efetivamente, incluímos este elemento da família que não chegou à vida, mas que faz parte, ele pertence, no fundo estamos a fazer a inclusão de um excluído, porque se não era lembrado era excluído, não é? E por outro lado estamos a pôr ordem na família, que é a segunda lei do amor, que é exatamente a ordem. Porque efetivamente existe na nossa família, como se nós olhamos para uma árvore genealógica, nós vemos que temos não sei quantos antepassados antes de nós, não é? E efetivamente o que acontece é que os avós, os nossos pais, nós, os nossos filhos, não é? Cada um tem o seu lugar e devemos estar no lugar que nos pertence. Posicionados no lugar que nos pertence. O que acontece é que muitas vezes nós fazemos de mãe da nossa mãe, fazemos de mãe dos nossos irmãos, por vezes até quando morre uma mãe ou morre um pai, nós ocupamos esse lugar que foi deixado livre junto da nossa mãe, junto do nosso pai. E isso configura uma desordem na família, constitui uma desordem na nossa vida, que por vezes acaba por ter repercussões até num possível relacionamento que nós pensamos, bem, vou ter agora um relacionamento e os relacionamentos não dão certo. Porquê? Porque efetivamente quando faço de mãe dos meus irmãos, por exemplo, não é? Inconscientemente eu tenho uma família, não é? Portanto, eu não constituo uma família para a frente porque tenho uma família ali lateralmente, ou seja, na realidade eu estou fora da ordem. E isso, quando nós pomos uma constelação, e eu peço às pessoas tomarem o lugar que elas sentem que é o lugar delas, nós conseguimos ver de forma clara que se elas estão a ocupar o lugar delas ou não é? Isso é muito claro na constelação. E, efetivamente, depois existe um terceiro princípio, que é um princípio que deverá ser transversal a toda a nossa vida, que é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Vai ser o tema do nosso workshop, agora em dezembro. O workshop de dezembro, o tema vai ser o equilíbrio entre o dar e o tomar. Vamos ter efetivamente uma vivência muito engraçada para todos nós termos noção se nós estamos equilibrados ou não, se nós estamos a pender mais para o dar ou se estamos a pender mais para o tomar. E isto começa logo na nossa infância, porque efetivamente, e este desequilíbrio é um desequilíbrio que acontece de forma natural, todos nós estamos de alguma maneira desequilibrados em relação aos nossos pais. Porquê? Porque eles deram-nos a vida e isso nós não conseguimos devolver, não é? Nós não conseguimos devolver-lhes a vida que eles nos deram. Nós só conseguimos passar a vida adiante pela vida que eles nos deram. Nós efetivamente temos que ser gratos e temos que os honrar por essa vida que eles nos deram. Em termos de equilíbrio, os filhos devem tomar dos pais tudo o que eles lhes deram, tudo o que é bom e tudo o que não é tão bom, mas que serve no fundo como um aprendizado para nós nos tornarmos mais fortes na vida. Devemos tomar efetivamente tudo o que eles nos têm para dar, porque só assim é que nós nos tornamos ricos. Se nós, de alguma maneira, não quisermos tomar ou não tomarmos dos nossos pais tudo aquilo que eles nos deram, vamos ficar mais pobres.
e também não vamos ter a capacidade, no fundo, de depois poder passar toda essa riqueza material e imaterial para quem vem, para as gerações futuras. Portanto, efetivamente, a criança deve tomar do pai e da mãe tudo aquilo que eles têm para ele. Agora, é interessante nós, por exemplo, vermos se estamos equilibrados entre o dar e o tomar. Porquê? É importante isto nós aprendemos muito pequenos, não é? As pessoas dão e nós, pelo menos, agradecemos. Eu, se, por exemplo, chegar aqui, não sabia onde é que era a Sofia, e perguntava a alguém na rua onde é que era a rua da Sofia, a única coisa que eu lhe podia retribuir era com, olha, muito obrigado, bem-aja, qualquer coisa por aí, não é? Se efetivamente houver uma relação de mais proximidade, eu costumo dar assim um exemplo na brincadeira, mas um exemplo corrente dos nossos dias, a Sofia oferece-me uma taça com doce, por exemplo. E eu devolvo a taça à Sofia com bombons, por exemplo, eu sei que a Sofia gosta de bombons e, portanto, eu vou comprar os bombons que a Sofia gosta e devolvo a taça com os bombons. Eu fico equilibrada com a Sofia. Se a Sofia me convida para um jantar e eu não apareço para o jantar e nem digo nada, eu estou a fazer um agravo à Sofia. Portanto, a Sofia, por exemplo, sabe que eu até gosto muito de jantar fora, mas estou um bocadinho de monstro de vaca, não é? Como costumo dizer. Então, o que é que a Sofia vai fazer, ou o que deveria fazer, era marcar um jantar e dizer assim: olha, tu não vieste ontem ao jantar, portanto, hoje vais pagar tu. E desta maneira a Sofia ficaria equilibrada por algo que eu lhe fiz e que a agravei. Portanto, é importante nós equilibrarmos tanto nas coisas boas, e nas coisas boas nós podemos dar um pouco mais, mas também devemos nos equilibrar nas coisas menos boas, e aí um pouco menos. Para quê? Para na realidade não entrarmos numa escalada de violência, não é? As constelações também tiveram alguma evolução ao longo dos anos. Hoje em dia nós costumamos dizer que é a verdade da nossa alma que se manifesta na constelação através dos representantes, portanto, das pessoas que efetivamente vêm a um círculo de constelação, a um workshop de constelação, e que se dispõem a representar as pessoas que são importantes na constelação. E efetivamente este movimento da alma mostra-nos efetivamente aquilo que a nossa alma quer, mais do que às vezes a nossa mente. Às vezes é difícil nós aceitarmos aquilo que se vê na constelação, e a constelação fica no fundo a atuar durante algum tempo. A constelação, mais do que um instrumento de resultados, é um instrumento de crescimento, é um instrumento em que efetivamente as nossas famílias podem receber cura. Quanto mais elementos de uma família fizerem constelação, mais rapidamente o sistema familiar se cura. E mesmo não... na constelação há sempre 3 elementos: o facilitador, alguém que põe um tema num círculo de constelação, e há quem vem para participar. Qualquer um destes 3 recebe cura no seu sistema. O facilitador recebe cura, a pessoa que vem pôr o tema recebe cura através da sua constelação e através das constelações a que assiste, e quem vem só, que às vezes, eu só venho participar. Eu disse, o só já é muito, porque efetivamente, mesmo que não seja chamado para representar, só pela sua presença, de alguma maneira, as imagens que se criam através das constelações que nós assistimos, de alguma maneira aquela constelação está a curar algo na nossa história familiar. E portanto, isso é bastante enriquecedor para quem participa em workshops ou círculos de constelação. Para quem não sabe, habitualmente funciona da seguinte forma:
a constelação é um grupo de pessoas na qual a Catarina vai direcionando toda a própria constelação, em que habitualmente ficamos mais ou menos em círculo. A pessoa é que escolhe o lugar da sala e isso muitas vezes demonstra à Catarina a postura da pessoa perante diversos factos que vão ser tratados, a própria pessoa é que escolhe. E depois, logo no início, fazemos uma meditação, falamos um bocadinho do tema que vamos abordar nesse dia e a partir da posição da própria sala, se ninguém disser eu quero constelar, a própria Catarina acaba por escolher. Depois, quando a Catarina escolhe a pessoa, é-lhe entregue, neste caso, 2 papéis ou 3, depende daquilo que nós queremos constelar, e a pessoa escolhe outro participante ou outros participantes dentro de todas aquelas pessoas que estão e dá-lhes um papel. Esse papel só vai ser desvendado praticamente no fim da constelação. E a verdade é que a pessoa fica de fora a assistir ao que se está ali a passar e quem está a desempenhar o papel parece que, não sabendo do que se trata, muitas vezes não conhecendo nada da história da pessoa, parece que quase que incorpora ou fica ali no lugar da outra pessoa. E o que é que acaba por acontecer? Andamos ali um bocadinho livres na sala, posicionamos-nos com determinado tipo de postura, que a própria Catarina observa e vai tomando as indicações, e a partir daí vai-se fazendo a própria constelação. Já verificámos aqui coisas impressionantes, com pessoas que não conheciam de lado nenhum, e a pessoa que está ali a fazer o papel, que não sabe o que é esse papel, com os tiques, com conhecimento profundo, como se fosse a própria, quando não é. E também já aconteceu que quem está ali a constelar acaba por se identificar com a vivência da outra pessoa. E então, a constelação e esta ferramenta é uma ferramenta de autoajuda muito boa, porque uma pessoa está em papel de observação, tenta ver aquilo que se está a passar, mas quem está a fazer também está a sentir. E então, a maior parte das vezes, saímos todos daqui diferentes. Claro que é um bocadinho... Como é que eu hei de explicar? Intenso. Mas saímos daqui com uma perspectiva diferente e permite nós evoluirmos. Porquê? Porque nós estamos a expor situações nossas e também estamos a ajudar a resolver situações de outros que de alguma forma nós nos identificamos. No final, depois, é desvendado o mistério, ou seja, abre-se o papel tentando-se verificar o que é que a pessoa ali estava a representar, e aí chegamos a conclusões muito, muito engraçadas, e depois continuamos a fazer, para outros intervenientes, a mesma situação. Sim, durante o decorrer da constelação, e chegando a uma imagem que será a imagem possível, por vezes, às vezes há pessoas que não querem ocupar o lugar e querem efetivamente ficar fora da ordem e portanto, mais do que fazer bonitinho é fazer o possível, e às vezes não é possível efetivamente as pessoas ficarem na ordem. Por vezes temos que, isso faz parte da constelação, dizermos algumas palavras, ditas palavras de sanação, portanto palavras de cura para o próprio sistema, entre os representantes, para efetivamente depois a constelação ficar a atuar no sistema. Para além disso, é importante dizer que nós, na constelação, não julgamos ninguém. Nós não tecemos juízos de valor. E mesmo eu como facilitadora, quando, por exemplo, estou perante uma situação de abuso, eu olho para o abusador com olhos de compaixão e digo internamente que efetivamente eu tenho um lugar para ele no meu coração
independentemente de não aprovarmos as atitudes que ele teve. Mas efetivamente ele não deixa de ser uma pessoa, não deixa de ser humano, não deixa de pertencer, e efetivamente esta atitude é uma atitude de inclusão também. E efetivamente por vezes há pessoas que já nem precisam de colocar tema porque assistiram a uma constelação que era exatamente a constelação que seria a constelação delas, e portanto quando chega às vezes delas dizem, olha, eu já não preciso constelar porque eu acabei por ir à boleia de uma outra constelação. É muito, muito curioso isso também poder acontecer. Efetivamente, podemos efetivamente ter workshops como temos feito aqui na Sofia, como a Sofia acabou de explicar. Podemos também ter um outro formato, que é termos um círculo em que 3, 4, 5 pessoas trazem os seus próprios temas, as suas próprias dificuldades para um círculo de constelação. E aí, normalmente, fazemos efetivamente uma pequena vivência antes, em vez de fazermos a meditação, fazemos uma vivência que, no fundo, possa ser útil para todos os presentes. E depois, então, fazemos a constelação de cada tema. Normalmente, nessas circunstâncias, se houver pessoas com temas relativamente à saúde, e ultimamente tem aparecido muitas pessoas com problemas de saúde, problemas alguns graves de saúde. Normalmente nós damos prioridade às questões de saúde e depois daremos prioridade às outras. Como a questão de saúde é tratada numa constelação? Olha, é muito fácil e às vezes difícil. Por exemplo, quando vem alguém que me diz, eu tenho a situação A ou a situação B, eu sou, por exemplo, diabético, quero perceber de onde é que vem esta situação da saúde. Ou fui diagnosticado uma depressão. Então o que é que eu ponho? Eu ponho a pessoa e a depressão, a pessoa e a diabetes. E então é muito curioso que às vezes a depressão quer sair porta fora. Ou seja, a depressão é apenas um sintoma de que algo não está equilibrado naquela pessoa. E é um bocadinho, nós já temos um bocadinho o estudo dessa área. Por exemplo, as depressões muitas vezes podem estar relacionadas com assassinatos na família, às vezes em gerações que nós nem temos noção, e portanto essas pessoas acabaram por vezes ser excluídas, e é importante nós incluí-las. Por exemplo, a diabetes pode efetivamente, pessoas que tiveram algumas amarguras, alguns desgostos na vida, também de alguma maneira estarem ligados ou seja, eu desenvolvo essa doença por lealdade cega a alguém do meu sistema familiar que eu às vezes nem conheci, não é? E portanto, por lealdade cega eu vou seguir, ou até pode ser, o meu pai tem diabetes, o meu avô teve diabetes, então eu por lealdade cega a eles eu vou também desenvolver esta patologia. Cancro também? Cancro também. É muito, muito curioso. Então, para além da própria questão da genética, sim, que muitos dizem que tem a ver também com questões genéticas. É multifatorial, na realidade. Engraçado. Mas, sim, tem a ver com genética, e a genética vem... O que é a genética? A genética, na realidade, é nós transportarmos algo através da nossa família, não é? Uhum. Eu costumo dizer, é uma doença de sangue, não é? É a genética, é a doença de sangue, não é? Pronto, entre aspas. E efetivamente a genética é a tal lealdade cega que nós temos com alguém do nosso sistema familiar. Ok. Não é? O que quer dizer que é perfeitamente normal que uma avó que tenha tido cancro, um pai ou uma mãe, e depois nós e os nossos filhos. Sim, e nós, por causa deste tipo de sistema. Quando tomamos esta consciência, eu às vezes costumo dizer que a constelação serve para nós tomarmos consciência de que algo aconteceu lá atrás e que nos está a influenciar na nossa vida. E nós efetivamente olhamos para esse ancestral e dizemos, eu vejo-te, eu vi que tu tiveste uma vida difícil,
Eu honro-te por isso, eu hoje percebo que estou em lealdade cega para contigo, olha-me para mim com bons olhos, mas eu vou fazer algo diferente e algo de bom com a vida que me chegou. Portanto, eu não te vou seguir na dor. Já tomei consciência de que efetivamente eu estava ligada a ti por esta lealdade cega, mas eu vou fazer diferente. E eu tomar esta consciência de que eu posso fazer diferente, com a vida, algo diferente e algo de bom com a vida que me chegou, eu efetivamente posso ter uma vida mais fluida. Quando eu estou em ordem, e às vezes quando a gente tem algumas dificuldades com o pai e com a mãe, é importante termos esta noção da ordem e efetivamente tomarmos a força e o amor e por vezes até a estrutura que nos vem do nosso pai e da nossa mãe e de todos os que vieram antes deles. Porque só assim é que nós conseguimos efetivamente ter uma vida fluida, feliz, saudável, próspera, e é efetivamente quando nós estamos no nosso lugar e tomamos efetivamente a nossa posição e no fundo acabamos por conseguir conseguimos restabelecer as ligações com os nossos antepassados, com quem tínhamos lealdades cegas. Nas consultas de tarot, uma das grandes preocupações das pessoas tem a ver com a parte amorosa. E acredito que também seja transversal no que diz respeito a constelações familiares. E há outra questão que costuma aparecer com frequência, que são pessoas altamente sobrecarregadas, que acabam por não conseguir viver as suas vidas, porque vivem um bocadinho em função dos outros e tentam sempre ajudar os outros. É muito caracterizada por uma carta de 10 de paus, em que a pessoa está tão sobrecarregada que está em esforço, anda em frente, mas com grandes dificuldades. E muitas vezes, quer as questões que têm a ver com a parte amorosa, aquelas pessoas que estão sempre a optar por perfis mais complicados, que têm relações tóxicas, que a autoestima está em baixo, que a insegurança prolifera e que não conseguem desenvolver relações de amor, porque não há um dar e um receber, há mais um dar em troca de nada. Deves assistir muitas vezes a pessoas que procuram especificamente por causa destas duas situações. Uma carga enorme na vida delas e problemas de insegurança, questões amorosas, porque é o que existe mais. Já agora, aproveito só para dizer, quem nos está a ver, que pode colocar perguntas. Até era interessante para que a Catarina pudesse responder e ajudar de alguma maneira. Estas duas questões que tu colocaste são questões bastante pertinentes. Em relação aos relacionamentos amorosos, é importante nós efetivamente termos, por um lado, a aprovação de ambas as famílias. Porque senão, o que é que acontece? Nós até podemos dar o passo e termos esse relacionamento, mas se não tivermos a aprovação das duas famílias, nós temos este sentimento de traição à família. E, portanto, vamos, no fundo, quase que autossabotar-nos em termos de felicidade, de relação de casal. Portanto, é importante essa aprovação das famílias, por um lado. Por outro lado, efetivamente, se vimos de famílias disfuncionais, olharmos para o pai e para a mãe que estão separados e dizer-lhes: vocês estão separados, mas eu vou tentar fazer algo diferente com a minha vida e vou, portanto, para um relacionamento de casal. Em termos de relacionamento de casal propriamente dito, uma das coisas mais importantes, além da comunicação, etc., é efetivamente o equilíbrio entre dar e o tomar. Porque quando num relacionamento, se há um que dá, e este ou não dá porque não recebeu e portanto tem dificuldades em dar, também isso também pode acontecer, é importante quem dá efetivamente poder esperar que o outro lhe devolva, porque senão nós estamos a criar completamente um fosso. E ao criarmos este fosso, quem dá demais vai
se sentir descompensado, e quem dar menos vai chegar a um ponto de dizer assim, ok, eu nunca mais vou conseguir chegar onde ela já me deu ou onde ele já me deu, e portanto eu acabo por sair do relacionamento, e não é isso que se pretende. Portanto, é importante nós termos esta consciência que devemos estar equilibrados no dar e no tomar, e podemos estimular o outro até a devolver-nos, não é? De alguma maneira, para nos sentirmos equilibrados. Mas o mais importante é efetivamente, por um lado, a aprovação, e por outro lado, o equilíbrio entre o dar e o tomar. Na outra questão que tu colocaste, também é uma questão bastante interessante, eu costumo dizer que as pessoas que carregam muitos pesos dos outros, ou porque querem ajudar os outros, portanto têm o síndrome do curador, normalmente nessas situações nós temos um triângulo que é vítima, salvador, abusador. Interessante. E todos nós, de alguma maneira, já tivemos neste triângulo. E quando nós estamos a tratar dos outros, a querer ajudar os outros, ajudar, por vezes estamos a tentar fugir de sermos vítimas ou a fugir de sermos abusadores, mas na realidade acabamos por carregar um peso que por vezes não é nosso. E é importante nós percebermos que aquele peso não é nosso, de alguma maneira, de forma amorosa, perceber, olha, eu estou neste triângulo porque se calhar já fui abusador noutras circunstâncias, já fui vítima noutras circunstâncias, e equilibrarmos com, no fundo, carregar apenas aquilo que é nosso. Também pode ser por sentimentos de culpa. Pode. Lá está, mas que nos foram incutidos ou a pessoa de facto agiu mal. E questões kármicas? Já agora também é interessante. Eu costumo dizer que nós nesta vida temos tanta coisa para tratar que as questões kármicas, se começamos a ir, que às vezes também já me tem acontecido, outras aparecerem constelações que a gente depois percebe que aquilo não é desta vida. Que engraçado. Que aquilo não é desta vida, e realmente é um peso muito grande que a pessoa traz, e que será algo que ela tem que no fundo, curar nesta vida. Mas normalmente a nossa vida atual, a vida que nós estamos, já tem tanta coisa para nós curarmos que, por norma, não vamos muito a vidas passadas. Mas é possível isso também acontecer, sim. Tudo pode acontecer, não é? E depois também temos aquela vertente em que pode não ser ao abrigo de um workshop, pode não ser ao abrigo de uma situação em grupo, também há aquele aconselhamento que tu prestas individualizado à pessoa. Sim. Aí já é um bocadinho diferente. Se a pessoa não quer ou não se quer expor, ou o tema de alguma maneira... E às vezes há temas que eu até aconselho a fazer em setting individual, e aí nós usamos vários instrumentos para fazer a constelação em setting individual, e usamos os bonequinhos da Playmobil. E é muito curioso, por exemplo, estavas há bocado a dizer o peso, às vezes o boneco da Playmobil está assim, ou seja, como se tivesse um peso nas costas, e eu às vezes até pergunto à pessoa, é uma pessoa que carrega muito os seus pesos, os pesos dos outros, as suas preocupações. Sim, isso, olha só como o boneco está um bocadinho assim, encurvado, e ela diz, que curioso. Porque qual é o procedimento geralmente? Tu tens os bonequinhos da Playmobil. Sim. E depois dás a escolher à pessoa a pessoa escolher, a pessoa escolhe os bonecos que acha que na altura tem que escolher. Imagina, vamos tentar perceber se aquela pessoa ou aquela família está na ordem. Por exemplo, mãe, pai, filhos, enfim. E a pessoa vai escolher um boneco para a mãe, um boneco para o pai. Às vezes a pessoa diz, este sou eu. E eu disse, mas tem atenção, que o papel que tem na mão não sabe se efetivamente ele é o seu nome. Não é? Portanto, vamos sentir aquele papel e vamos buscar um boneco para aquele papel. E vamos pô-los então a dispor a constelação, dispor os bonecos,
na ordem e olhamos para as posições dos bonecos e começamos a perceber se efetivamente estão a olhar na mesma direção, se estão a olhar direções diferentes, se estão de costas voltadas uns para os outros, também acontece, e se será possível nós organizarmos, pormos em ordem a família, ou não, porque às vezes não é possível isso acontecer. E está tudo certo, e portanto há trabalho de casa para fazer, não é? Pronto. E se calhar numa outra constelação pode-se dar mais um passo. Já me tem acontecido a pessoa vir fazer uma constelação e daqui a 2 ou 3 meses fazer a mesma constelação e estar tudo na mesma. E portanto, e às vezes até acontece, fazem com um constelador, fazem com outro e as coisas estão na mesma porque não houve alteração nenhuma. E eu costumo dizer que efetivamente a constelação não é para fazer bonitinho, não é para pôr tudo exatamente na ordem, é para fazer o que é possível. E efetivamente não é, nós não. Eu tento ser uma facilitadora não muito dirigida. Eu não gosto de dar ordens na constelação. Eu tento facilitar a própria constelação e às vezes faço sugestões. Olha, vamos tentar, veja se deste lado não se sente melhor, veja se aqui não está. E se efetivamente não, a gente às vezes tenta pôr. Vamos ver se vamos tirar uma imagem para ver se é possível. E depois, se vocês não se sentirem bem, vocês voltam aos vossos lugares. E às vezes é possível as pessoas ficarem efetivamente na ordem. E é ótimo, realmente, aquela família poder efetivamente, no fundo, estar a usufruir da ordem para um bem maior. E efetivamente estas duas situações, tanto dos relacionamentos como das situações de peso, deste triângulo, que é um triângulo muito dinâmico entre efetivamente abusadores, vítimas e salvadores. Todos nós temos por vezes um bocadinho o sentimento destes três e pronto, e em certas situações nós somos vítimas, noutras vezes somos abusadores, noutras vezes temos mais tendência a ser salvadores, mas efetivamente nós devemos ter estes 3 arquétipos, por assim dizer, bem equilibrados em nós. Não sermos vítimas, não nos sentirmos como vítimas, não sermos abusadores e também podemos ajudar os outros sem sermos propriamente, sem querermos ser o salvador da pátria, não é? É um bocadinho por aí. Mas efetivamente nós em setting individual usamos muito os bonecos da Playmobil, mas também usamos objetos das malas das senhoras, objetos da sala da Sofia, se for aqui o caso. Se for, por exemplo, uma questão mais para a área profissional, se a pessoa, imaginem que a pessoa não está indecisa entre 2 ou 3 projetos, será que eu vou fazer o projeto A, será que eu vou fazer o projeto B, será que eu vou fazer o projeto C, tenho dúvidas, podemos pôr 3 cadeiras e a pessoa vai passando pelas 3 cadeiras e vai dizendo em qual é que efetivamente se sente bem e então aí poderá tomar uma consciência de que efetivamente aquele será o projeto em que ele efetivamente irá se sentir melhor, irá se sentir mais realizado. Ou então dizer, ok, este projeto é onde eu me sinto mais realizado, mas eu sinto que aqui preciso de um apoio diferente, mas eu ali sinto que vou ter mais crescimento e aí a pessoa pode tomar uma atitude, uma decisão com outra consciência. E isto, no fundo, acabam por ser constelações mais viradas para a área profissional, mais para a área, até para numa organização. Tem 3 produtos para lançar. Qual é que será o produto que as pessoas irão ter maior receptividade? Então, nós podemos pôr os 3 produtos, podemos pôr alguém que será, por exemplo, o cliente final, e o que é que o cliente final gostará mais? Qual é o produto? Então, aí a empresa poderá tomar uma decisão também em consciência relativamente a produtos. Portanto, nós temos as constelações familiares e depois também temos as organizacionais, que são baseadas basicamente
nos mesmos princípios, embora os moldes e a linguagem seja adaptada à realidade empresarial. E efetivamente também é curioso nós podermos utilizar esta técnica neste ambiente mais profissionalizante. Até porque nós não deixamos a família à porta da empresa, não é? Claro. Nós, quando trabalhamos numa empresa, somos nós mais, pelo menos o pai e a mãe, que nós transportamos dentro de nós, não é? Todos nós transportamos o nosso pai e a nossa mãe dentro de nós. E, portanto, isto é transversal às empresas, é transversal à educação. Existe a pedagogia sistémica, já muito estudada hoje em dia. E, efetivamente, se todos os professores tivessem esta consciência de que, efetivamente, uma sala de aula não tem 30 alunos, mas tem 30 alunos, 30 pais e 30 mães, e todas as histórias dessa família, se calhar poderiam olhar para os seus alunos com outros olhos. Hoje em dia, também as constelações já chegaram à justiça em Portugal. Já existem alguns juízes que têm alguns psicólogos a trabalhar com eles que têm efetivamente o curso de constelações familiares e, portanto, conseguem ajudar em algumas situações em que há conflito e que, portanto, conseguem haver conciliação através das constelações. E efetivamente o leque está-se a alargar. Este ano houve o primeiro Congresso Internacional de Constelações. Eu costumo dizer que neste momento acho que é uma terapia que está a crescer em Portugal e está. É uma terapia da moda também, Sim, acho que sim. Tem muita procura. Tem muita procura. Sim. E o feedback que eu tenho das pessoas é que adoram, e aqui no nosso espaço cada vez temos mais pessoas interessadas, sim, quer na consulta, quer no workshop, e inclusive eu, quando faço tarot, e mesmo no tarot kármico, muitas vezes aconselho, porque há ali questões que são, como tu disseste muito bem, inversões da ordem, pesos, situações que eu acho que só mesmo através da constelação familiar é que, não só através, mas a constelação familiar como meio de ajuda a esse tipo de situações. E fico-te muito grata, porque tenho visto o percurso de algumas pessoas que têm assistido, inclusive eu sou uma pessoa que estou sempre presente, porque acho que é uma terapia bastante construtiva e ajuda-nos a perceber coisas muito importantes. Para além das constelações, que eu sou uma apaixonada, por isso é que eu falo tantas vezes e recomendo, eu sei que também tens outro tipo de valências. Se puderes falar um bocadinho sobre as mesmas. Sim, eu comecei por fazer mesa radiónica e ainda faço, sobretudo para colocar questões e para perceber ali algumas dinâmicas. Depois tenho as constelações e, por fim, tenho a física da consciência multidimensional. Que é aquela coisa que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é, mas efetivamente podemos um dia fazer um dia aberto de física da consciência multidimensional e virem pelo menos tentar sentir. É uma terapia muito amorosa. Que eu costumo dizer que vai colando na pessoa por camadas e a pessoa ao fim de 2 meses, 3 meses é diferente e nem percebeu o porquê que é diferente. Eu sinto-me diferente, estou melhor, a minha vida está a fluir. Porquê? A física liga-nos a Gaia, liga-nos à Mãe Terra. É da Terra que nós conseguimos tirar tudo aquilo que nos alimenta, que nos nutre, é de lá que no fundo vem a nossa prosperidade. Portanto, se nós estivermos conectados com a Terra, teremos saúde, teremos prosperidade, teremos relacionamentos amorosos saudáveis, teremos a capacidade de materializar e também teremos a nossa capacidade de sabedoria interna ativadas. Por outro lado, nós na física limpamos os marcadores que estão no círculo do nosso tempo. Imaginem que eu acordei hoje muito bem disposta e à meia da manhã comecei numa nostalgia. Porquê? Porque passei num marcador de nostalgia que foi ativado. Ou seja, se nós porque nós na sociedade oriental achamos que temos a linha do tempo é passado, presente e futuro.
na realidade nós estamos não numa linha do tempo, mas num círculo do tempo. E, portanto, os marcadores que nós lançamos, os positivos, é ótimo. Os negativos, quando passamos por eles, desativamos. Portanto, é importante nós irmos lançando marcadores positivos para o nosso círculo do tempo. Daí ser tão importante as afirmações positivas no nosso dia, porque nós, na realidade, estamos a lançar marcadores positivos para o nosso círculo do tempo. Aliás, eu tenho uma frase na minha porta de casa que diz: eu de dia para dia, sobre todas as formas, estou melhor e melhor e melhor. Isto era uma frase que um senhor, Emil Cole, tratava os seus doentes com esta frase. E eu achei a frase interessante, mas só depois de ter feito a física é que eu percebi o que é que este homem fazia. Ele, na realidade, estava a lançar marcadores positivos para o círculo do tempo dos seus clientes, ou seja, os clientes que faziam essas afirmações, no fundo estavam a lançar marcadores positivos para o círculo do tempo e, portanto, ficavam melhores, efetivamente, porque, por um lado, se nós levarmos os marcadores negativos, de ansiedade, de medo, de crenças de escassez, crenças de não merecimento, e lançarmos, por outro lado, marcadores positivos, estamos, no fundo, a lançarmos as raízes para uma vida mais fluida, mais feliz, mais leve. Estamos a atrair para nós coisas positivas. E, no fundo, atraímos coisas positivas. E, portanto, efetivamente, a física da consciência tira partido da física quântica para nós alterarmos, efetivamente, a nossa realidade física onde vivemos. Tirando partido, efetivamente, nós somos um ser multidimensional e, portanto, também conseguimos com a física limpar eus negativos que nos possam estar a influenciar. Enfim, nós temos muitas técnicas, muitas ferramentas que vamos utilizando com os nossos pacientes nas nossas consultas. Temos bons resultados também com a física. E é uma terapia que está em crescimento. Temos que fazer um dia aberto para as pessoas conhecerem, porque eu acredito que não esteja 100% desenvolvido é uma terapia, esse conhecimento. Exatamente, é uma terapia ainda relativamente nova e desconhecida. Ela foi desenvolvida por Álvaro Costa, que nos deixou há cerca de um ano. Ele começou a canalizar a terapia por volta de 2013. Em 2015 começou a ser posta na prática por uma terapeuta na Madeira, a Sónia Freitas, que no fundo é a pessoa que depois da morte do Álvaro ficou à frente da física como formadora. O Álvaro deixou 15 formadores para darem continuidade à terapia. No fundo, nós agora acabamos por ter que começar outra vez quase do zero e efetivamente nós estamos a fazer formações. Eu estou a fazer formações mensalmente e há outros formadores que estão a fazer formações mensalmente para começarmos a ter mais praticantes, mais terapeutas e quem sabe um dia temos também mais formadores, porque eu penso que a terapia vai continuar a crescer e vai haver essa exigência de nós termos mais formadores a nível também nacional e no estrangeiro, porque a energia está-nos a pedir isso, que nós cresçamos e que vamos para a Europa, vamos para o outro lado do Atlântico, porque há muita gente a precisar desta terapia da nova era, que é uma terapia efetivamente muito amorosa, que pede muita integridade, pede muito amor, trabalhamos muito com o coração, porque só desta maneira é que é diferente. Só desta maneira é que nós podemos efetivamente chegar às pessoas. Depois, eu sou uma amante do estudo e do conhecimento. Tirei o curso de Astrologia, curso básico. Neste momento estou a tirar o curso avançado e o curso de Astrologia Sistémica, que no fundo cruza a Astrologia com as constelações, ou seja, que depois são consultas que são em dois tempos separados. Primeiro, a avaliação do mapa astral, com a verificação dos segredos da família, dos excluídos que nós temos na família, dos pesos que trazemos dos nossos ancestrais
que também está patente no nosso mapa astral, e depois, então, fazer constelações, ou em setting individual ou em grupo, desses temas que nós levantamos através do mapa sistémico. É uma valência que cruza estas duas áreas. E, portanto, neste momento estou ainda em fase de estudo. O mapa astral normal, sim. O mapa depois, em termos de constelações sistémicas e retorno solar, etc., para maio do próximo ano. Ok. Nós no próximo dia 21 vamos ter mais um workshop sobre constelações familiares. Estão todos convidados a se inscreverem e para poderem experimentar esta terapia. Temos aqui a Catarina sempre disponível para responder algumas perguntas. Tenho pena de estar tudo tão caladinho, podia fazer umas perguntas, aproveitar, porque estaria aqui pronta para responder, claro, até claro, dúvidas que pudessem ter. Fico-te muito agradecida por todo o apoio que nos tens dado. Qualquer dúvida que vocês tenham aí desse lado, podem sempre questionar, que depois a Catarina poderá responder-vos. E não se esqueçam que a família é a base de tudo. É a base de tudo. Eu agora estava-me aqui a lembrar que às vezes as pessoas também aparecem com alguns problemas financeiros. Também é uma das questões. E efetivamente a questão financeira, de bloqueios na nossa vida em termos financeiros, muitas vezes está ligada a nós não tomarmos a mãe por inteiro. A mãe é a nossa base é o nosso primeiro alimento, por norma, é dela que nos vem esta força para irmos para a vida. E muitas vezes, quando me chegam pessoas com esta questão financeira, eu pergunto: então, e como é que está a tua relação com a mãe? Ai, nem quero falar nisso. O não quero falar nisso é sintoma de que algo não estará muito bem e que é importante nós, efetivamente, fazermos esse caminho para a mãe, tomarmos a mãe em nós. E tomarmos a mãe em nós pode ser muita coisa. Vou-vos dar um exemplo de uma pessoa que é vegetariana e no outro dia passou por um restaurante e teve vontade de comer arroz de pato. E ela disse: mas que estranho, então vontade de comer arroz de pato? Então, mas eu sou vegetariana há 15 anos, não como carne há 15 anos e agora estou com vontade de comer arroz de pato. Não, isto eu não estou boa da cabeça, eu vou comer a minha salada e passaram uns dias, voltou, teve vontade novamente de comer arroz de pato. Não, agora vou tentar perceber o porquê que o meu organismo me está a pedir arroz de pato. De onde é que vem este arroz de pato? Então ela lembrou-se que um dos pratos que comia em criança, que a mãe fazia, era arroz de pato. E ela disse: então, ok, eu agora com outra consciência vou comer o arroz de pato, porque para mim comer arroz de pato configura eu tomar a minha mãe por inteiro. E, portanto, o tomar a mãe pode ser em coisas deste género. Ok, eu gostava tanto do arroz de pato, mas só porque era a minha mãe que fazia, eu já não vou comer. Não, eu vou comer o arroz de pato com esta consciência. É importante nós, efetivamente, termos este movimento para com a mãe, para quem nos deu a vida. Porque ela deu-nos tudo, como eu costumo dizer, a mãe e o pai, independentemente das histórias deles, das histórias que aconteceram antes de nós virmos, antes de nós chegarmos à vida, eles deram-nos tudo, absolutamente tudo aquilo que eles nos podiam ter dado, que é a vida. E, como eu já disse hoje, a vida é algo que nós nunca lhe vamos conseguir retribuir. Vamos conseguir nos equilibrar quando por vezes conseguimos passar a vida adiante, ou então, se não tivermos essa possibilidade, construirmos um projeto, termos algo que nos identifique como criadores de um projeto, no fundo,
esta energia da criação é, por vezes, sermos criativos. O criar algo pode ser escrever um livro, pode ser pintar um quadro, pode ser, enfim, até o ato de semear, o plantar a árvore, o semear algo, é este movimento criativo que eu se calhar não consegui ter em termos Muito de... bem! Em termos de seguir a vida adiante, colocar, ter um filho, por exemplo, não é? Portanto, podemos não ter essa possibilidade de passar a vida adiante, mas fazê-lo de outra forma. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a todos. Foi uma grande ajuda. E poderão sempre colocar alguma pergunta que tenham, mesmo depois de estarmos a fazer o nosso direto, porque vai ficar disponível para todos. E foi um prazer este bocadinho convosco. Até à próxima. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.